Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu achei um aplicativo muito interessante para quem tem criança, quando a criança já está entediada, ela pode aprender muito com esse site. Ele é em inglês, mas só que vocês têm como mudar aqui na parte de cima, no celular, tem essa opção no quem tem o Chrome, pode colocar como para traduzir, sabe? Vocês podem colocar também tela cheia, que é esse desktop site. No caso de vocês deve estar diferente, mas vai ter alguma opção, né, que fala de tradução. Aí, no caso, eu coloquei a minha para traduzir em português. E eu vou mostrar uma história que eu fiz. E vocês podem criar de vocês, as crianças, então, uma forma que elas vão aprender a usar a criatividade, não vão ficar tão entediadas em casa, não vão ter, às vezes, compulsão alimentar, porque às vezes também quando a gente não tem nada para fazer, pode dar vontade, né, de comer mais do que a gente precisa. Então, eu acho um passatempo, assim, maravilhoso e tudo com medida, né, que nada também que é exagerado, ficar muito na tela faz bem, mas isso é ótimo para principalmente num dia, assim, de chuva, né, para qualquer idade é ótimo. Então, a história que eu criei foi a Jornada da Família, baseada nos 5 traços de caráter. Não é todo mundo que conhece os 5 traços de caráter, mas são eles que descrevem as nossas personalidades. Que o primeiro que a gente tem é o quê? O esquizoide. O esquizoide são pessoas geralmente que são mais quietas, gostam de ter poucos amigos, eles não gostam muito de muvuca, de gente falando muito na cabeça deles, são mais pensativos, reflexivos. E isso é a forma como eles lidam com a vida, não quer dizer que eles estão errados ou certo. Aí depois disso vem o quê? O traço de caráter masoquista. Isso é baseado nas experiências que eles tiveram dentro da barriga da mãe deles. Por exemplo, o esquizoide, ele tem esse caráter porque ele provavelmente ele teve ele passou por a mãe, né, que ele passou por uma gestação muito difícil, então por isso que ele tem esse jeito. Por isso que para ele é difícil, às vezes, ele tá com pessoas, porque ele é mais introspectivo, porque no útero da mãe ele sentia que ele às vezes estava incomodando, então ele fica quieto, ele, né, tenta ficar quieto e a cabeça dele desenvolve mais, né, o pensamento, então às vezes ele fica até como adulto, ele se torna uma pessoa mais insegura na questão de, ai, será que eu tô incomodando, né? Deixa eu ajudar, porque ou financeiramente, alguma coisa assim, que eu não quero ser um peso para as pessoas. Então, isso é um pensamento que passa na cabeça do, do esquizoide. Depois a masoquista, que é na fase da fralda, né? Quando a criança ela tá né, fazendo cocô, ela percebe que quando vão trocar a fralda dela, criticam o cheiro, reclamam do cheiro do cocô. Então ela fica pensando, nossa, eu não quero ser, né, ridicularizada por causa disso, ou às vezes riem dela quando ela faz cocô. Então ela geralmente são pessoas que têm a bundinha assim mais para dentro, né? Parece uma gaveta, porque naquele momento ela achava assim, não, eu não, ela tentava prender o cocô, já são geralmente crianças até que têm problema, depois desenvolvem problema de constipação, porque a pessoa ela contrai, né, a musculatura ali do bumbum que para poder não sair, porque ela não quer passar por aquele momento da humilhação, que é o maior medo da pessoa que tem esse traço de caráter mais evidente. E vocês vão ver ao longo da história mais sobre isso. E depois do segundo é o terceiro, que é o traço de caráter oral, que é no caso a criança quando ela já está, né, comendo. E às vezes a mãe, né, numa forma de às vezes proteger, de fazer com que a criança pare também de chorar muito. Qualquer coisa que a criança passe, a mãe ela vai lá e dá alguma coisa para a criança comer, seja para poder não ficar chorando ou para não ficar pedindo muito as coisas ou ficar enjoada, né? Então, para poder a criança ficar quietinha, ela pensa que aquilo ali pode ser fome ou que a criança vai interter comendo. Então, por isso que é muito importante os pais eles tomarem cuidado com isso de entreter criança só com a comida,
porque a criança associa isso a uma forma de carinho. Então, quando ela cresce, ela às vezes tem muita dificuldade de perder peso, porque ela usa a comida como conforto, porque foi o que mostrado para ela que aquilo é como se fosse um afeto. Então, ela pensa: então, se eu quiser me sentir bem, eu vou comer, porque inconscientemente aquilo está registrado como uma forma de prazer. Por isso que é muito importante os pais tomarem cuidado de tentar intercalar as atividades, né? Deixar uma alimentação equilibrada ao longo do dia, né? A criança ter um horário para comer, para beber água, para dormir, porque senão o reloginho, né, da criança biológico fica maluco, a criança ela fica mais enjoada ainda. Por causa disso, né? Eu gosto muito de psicologia, eu vou até fazer um curso a mais para frente. E esses cinco traços de caráter são cruciais para os pais entenderem como eles devem agir, né, com as crianças para não deixar, né, a criança mal acostumada e, consequentemente, futuramente até descontrolada, né, no quesito de alimentação, às vezes um vício por álcool, por cigarro, porque a pessoa ela fica no oral, né? Tudo que ela vai comer. Por isso que é importante quando os orais crescem, eles trabalhem com alguma coisa relacionada à fala, a cuidado com as pessoas, porque dessa forma ela vai conseguir exteriorizar, né? E não ficar só comendo, né? Só colocando tudo para dentro, mas também falando, né? Colocando aquele amor, né? Carinhoso que ela tem para fora. Depois do traço de caráter oral, nós temos o traço de caráter masoquista, que é a fase da fralda, quando a criança, né, ela já tem consciência que quando ela faz cocô, ela vê que as pessoas às vezes criticam, ou falam que tá muito mal cheiroso, ou se não, principalmente ri dela quando ela faz cocô, mas de uma forma pejorativa. Então, você dá para perceber pela feição do rosto da criança, se ela vê que aquilo parece algo vergonhoso. Então, são pessoas que têm, geralmente, crescem com o corpinho, com o bumbum mais para dentro, são essas pessoas que tiveram a fase bem marcante, que elas não queriam fazer cocô, às vezes tem até problema, né, de constipação, porque a pessoa, ela tem esse medo de ser humilhada novamente, então ela segura o cocô. Então, é muito importante a gente saber disso para tomar cuidado, né, para a criança, quando crescer, ela não, porque isso vai, às vezes, prejudicar até no dia a dia, né, são pessoas igual do masoquismo, que são bem metódicas e, e tudo em equilíbrio, que é importante, né? A gente tem que ser certinho, mas também não tanto, porque senão isso vai prejudicar, né? A outras pessoas também, ao convívio social, né? A paz da própria pessoa, para ela não ficar o tempo inteiro fissurada com, né, um projeto, alguma coisa só, e não conseguir ter um equilíbrio ali na vida total, né? Vamos dizer assim. E depois desse traço de caráter, nós temos o quarto, que é o traço de caráter o quê? O psicopata. O psicopata, ele não é esse psicopata que a gente sabe, é só um nome que foi dado porque essa teoria é antiga, né? Então, ela, né, talvez na época não tinha, talvez tivesse já estudos do que é psicopatia, mas não é aquela doentia. Isso é um traço de caráter e não algo grave de personalidade. Então, quer dizer, é uma pessoa que, quando era criança, ela percebia que quando ela fazia alguma coisa engraçada, né? Já tava com as feições, já tava falando, às vezes fazia uma dancinha, aí ela percebe que ela sim atrai a atenção das pessoas. Então ela faz alguma coisa assim, ela percebe, então se eu fazer isso, eu vou conseguir a atenção das pessoas, porque todos esses traços, se a gente for perceber, é para alguma coisa, para atenção para alguma coisa. O bom é que ela nessa época ela já tá falando, né? Já tá começando a falar, então ela pode falar. Então por isso que ela cativa as pessoas, então ela mais tarde vai ser uma pessoa muito boa para negociação, né? Pode trabalhar com vendas, pode ser trabalhar também com liderança, né? Com tipo demanda de delegar tarefas para as pessoas,
mas tudo tem que ser no equilíbrio, né? Porque se ela não tiver o equilíbrio, ela vai poder ser da forma doentia que ela vai querer controlar muitas pessoas e vai se tornar uma pessoa assim que vai ficar insuportável de ficar, de ter uma amizade. Por isso que é tão importante o equilíbrio entre esses 5 traços de caráter. E depois o quinto, que é o último, que é o do rígido. Rígido é porque é uma pessoa que ela vai, né, na fase ali dos 5 anos, que ela vê que o papai e a mamãe são um casal, ou que ela vê que né, se ela não tiver um pai ou uma mãe, que o avô e a vovó é um casal, ou tutor ou tutora, então ela vai perceber que no mundo existe sempre um par. Então ela vai pensar assim, mas aonde está meu par? Eu tô sozinha. Então ela vai, nessa época, vai ser muito marcante para ela, que ela vai às vezes você vê o pai como namorado, a mãe como namorada, porque pensa assim, ah, eu tenho que ter um par, meus pais têm um par, eu não tenho. Então, é uma fase que pode, né, desenvolver esse traço de caráter, e é um traço de caráter muito bom para as pessoas que, quando elas crescerem, se elas tiverem isso muito forte nelas, que elas vão ser pessoas geralmente muito boas para esportes, para competição, mas ao mesmo tempo elas também vão ser muito, como o nome diz, rígidas, elas podem ser bem, igual personal trainer, né? São ótimas para ser personal, que elas, né, elas vão impulsionar as outras pessoas a seguir, né, a ter disciplina, né? São pessoas que vão ter mais facilidade em ter disciplina na questão da alimentação, são pessoas que têm um corpo mais torneado, né? Um corpo bem parecido com de atletas, porque são pessoas que já têm isso programado ali na cabecinha delas, né? Então vamos começar aqui a história para vocês entenderem um pouco mais sobre esses traços, né? A jornada da família. Começar a ler. Aí que no caso tá em inglês, né? Eu vou ter que ligar aqui a internet. E aí no caso eu vou traduzir, né? Aí mostro para vocês como eu traduzo aqui nesses 3 pontinhos. Aqui tá, ó, translate. No caso vai estar a tradução aqui, né? Na penúltima opção. Aí já coloquei para poder traduzir de inglês para português. Aí depois isso daqui vai traduzir. Aí no caso, se não traduzir, eu vou traduzir para vocês, mas só que só vocês terem paciência com o site. Talvez vocês tenham internet melhor do que a minha, que eu não tenho Wi-Fi aqui. Mas aí fala aqui na história: numa pequena cidade, uma família de 5 pessoas viviam juntas. O pai era muito estrito e ele com frequência mantinha, tipo, ele era mais na dele, né? A mãe, ao contrário, né, ela já era mais amorosa, né? E sempre estava pronta para ajudar. Então a gente já começa a ver aí que ela tinha um traço de caráter mais forte, oral, e ele ali em cima era um pai mais estrito, então isso já é indicativo de rigidez, né? A filha, né, amava desenhar e era muito focada, então já é aí o traço de caráter o quê? Esquizode. Por exemplo, eu tenho o meu marido, ele é esquizode, ele é muito assim, que é na área de ser, de estar nas artes, né, ou se não de projetos, pessoas que gostam de engenharia, algo que eles vão fazer sozinho, eles gostam de fazer as coisas sozinho e eles são bem focados. E o mais velho, o filho, era naturalmente um líder e era muito generoso. E o mais novo, né, deles não tinha medo e era muito, ele gostava de desafios, né? No caso aqui, isso é bem forte no traço de caráter do que eu falei do rígido, né? Ali o mais velho, no caso, tá falando que ele era um líder natural, que ele era generoso também, que ele tinha um pouco da mistura, né? Do primeiro, por ser um líder do psicopata e de ser generoso, de ser um pouco oral. E esse daqui, outro, já tinha, que ele não tinha medo, né? Ele era mais solto, então ele já tinha mais o traço de caráter rígido. No caso
né? O rígido, ele tem essa palavra, mas ele diz rígido no sentido de ser mais metódico, né? De querer fazer as coisas assim, é, mas que vão ser efetivas. Mas no caso do, por exemplo, do outro traço, que é o masoquista, ele já é mais no sentido de ser certinho, de gostar de seguir rotina, né? Então vamos lá. Um dia a família decidiu ir para uma jornada, né, perto de uma floresta, né? E o pai quis ensinar as crianças a disciplina. A mãe esperava que eles tivessem, né, criassem ali uma vou dizer, bond, tipo, agora não me vem a palavra em português que eu esqueci, mas tipo, uma conexão, né? Que eles fossem para essa floresta que seria um momento de conexão, né? Entre família ali. A filha queria desenhar um cenário lindo, então a filha deles, a esquizoide, queria ver ali a beleza do lugar para fazer um desenho. O filho mais velho queria explorar e liderar o caminho, que é esse bem do traço de caráter é, rígido, ou se não, né? Porque ele ali tá falando de explorar e de liderar, então pode ser também confundido com traço de caráter do psicopata, né? E o mais velho, né, queria excited, ele estava muito animado a descobrir novas coisas, né? Então ele estava ali para explorar, que isso é bem do traço de caráter, né? Rígido, né? Que é o da pessoa que gosta de esportes, né? De caminhada, né? Que é bem animado para essas coisas. As they walked through, como eles estavam, de acordo com como eles estavam andando assim na floresta, o pai explicou a importância das regras. A mãe apontou diferentes plantas e animais, e a filha olhava assim atentamente tudo que ela via, né, ao redor dela, né? The older son, né, o mais velho, ele gostava de liderar o caminho, né, com muita confiança. E o mais novo, os filhos que se questionava muito, mais novo e explorava cada cantinho do lugar. Aí vocês podem ver, me fala o que, que vocês acham, o que, que esse mais novo era aqui, ó. Vamos ver se vocês estão atentos. Falem aí no comentário. Aí, olha que linda. É muito interessante esse site, vocês vão amar. E é bom que não precisa de escrever um texto muito grande. Um texto pequenininho, ele já consegue criar um livro. Vocês podem também, se não me engano, eu não explorei muito, mas parece que também dá para fazer vídeo. Aí, de repente, eles ouviram, né, um barulho, né, entre ali os arbustos. O mais novo, né, sem medo, ele correu para ver o que era aquele barulho e o pai chamou ele de volta, mas o menino estava determinado a encontrar o que era aquilo. E o mais velho seguiu para protegê-lo. A mãe e a filha ficaram ali próximo, assistindo cuidadosamente. E eles descobriram, olha que fofinha a foto, um pequeno e machucado passarinho. O mais novo, né, o filho mais novo, gentilmente pegou o passarinho, o pai mostrou como segurar com cuidado, né, o passarinho, e a mãe sugeriu que eles pegassem ele para, né, cuidassem ele do passarinho em casa. E a filha desenhou uma fotografia, né, do passarinho, e o mais velho, né, o filho mais velho fez um plano para construir uma casinha para ser, né, o abrigo do passarinho. Então, de volta, né, para casa, a família trabalhou junto, né, para poder tomar conta do passarinho. Olha que interessante, bom, né, cada um ele tem um traço de caráter, então cada um ali vai ter uma função, né? Não é que ninguém seja melhor do que ninguém, mas isso é muito importante quando a gente usa o recurso dos traços de caráter, né? No caso do oral,
Ele é uma pessoa carinhosa. Então é melhor ele usar o traço dele no recurso, que seria na fala, né? De falar coisas bonitas, né? De ser carinhoso, do que usar a boca, né, para poder só comer. Então, dessa forma, tem-se um equilíbrio. Então, de volta para casa, a família trabalhou junto, né, para cuidar do pássaro, e o pai construiu uma gaiolinha, a mãe fez, tomou, tomou conta, né, para ver se tipo, providenciou a água, né, e a comidinha, né, food and water, a comida e a água para o pássaro, e a filha desenhou alguns desenhos, fotografias do pássaro. Então, por isso que é muito importante entender que às vezes a pessoa ela gosta da arte. Então, não adianta nada eles ficarem xingando ela, falando, não, mas você não pode fazer isso, você também tem que ajudar. Então, é a forma dela se expressar, né? Não é que ela esteja errada. Isso até é bom quando a família incentiva a criança, porque ela vai, né, lá mais para frente, vai ter esse lado aguçado e pode se tornar uma artista extraordinária. Tem até aquela Frida, né, aquela artista muito né, conhecida, que ela se sentia muito bem desenhando e ela ganhou muito, né, de né, reconhecimento, né, não sei dinheiro, mas a pessoa hoje em dia pode conseguir muito mais dinheiro do que antigamente, né, que era tudo mais difícil, mas hoje em dia com as artes a pessoa ela pode se dar muito bem, então não precisa criticar a criança, né? Deixa ela naquela fase, claro que a criança tem que aprender também a ter responsabilidade, e isso vem também dos pais, porque se os pais não dão um exemplo, não adianta querer exigir da criança que ela não vai, né, aprender uma coisa que ela não tem uma referência, né? Por isso que é muito importante os pais também se atentarem a isso, comerem de uma forma saudável. Por exemplo, não ter comida lixo em casa, porque senão se a criança tiver aquilo ao alcance, não tiver pais que cozinhem, né, com uma comida gostosa e os pais comerem porcaria em frente delas, lógico que elas vão aprender a comer porcaria. Não adianta nada você querer a criança ter uma alimentação mais saudável se você não tem uma alimentação mais saudável. Então então a criança desenhou, né, o desenho lá do pássaro. O mais velho ajudou o mais novo, o filho mais novo, a aprender como tomar conta do passarinho. E eles todos se sentiram mais, né, próximos ali do que nunca, né? Como a mãe já desejava isso. Então a família aprendeu que todo mundo tem algo de especial para oferecer, que a família com disciplina, né, que o pai que é disciplinado, a mãe que é mais gentil e a filha criativa, né? A criatividade da filha e a liderança ali dos filhos, não, do filho no caso ali que tem o traço mais psicopata. E o mais novo, né, que tem essa curiosidade de explorar e fazer as coisas, né, agir, né, faz ali deles juntos serem mais fortes. Eles perceberam que trabalhando como um time, eles poderiam conseguir, né, passar por desafios, né, juntos, né, por qualquer desafio eles podiam superar. Então, esse foi o site. Espero que você tenha gostado. Deem um like, compartilhem. E vocês podem ver aqui que vocês têm muito o que explorar nesse site. As crianças podem ver né, no tablet delas. É uma bênção. A gente deve usar na internet por coisa boa, né? Porque às vezes a criança fica muito nas redes sociais, às vezes sujeita, né, a coisas erradas na internet. Se vocês, né, tiverem essas ferramentas, usarem isso para o bem, as crianças elas podem ter muito proveito, né, de cada coisinha na internet, né? Então sempre estejam com as crianças elas querem a atenção dos pais. Então se elas não tiverem atenção no sentido de supervisionar, a criança ela vai acabar não tendo disciplina e vai ser muito difícil dela quando ela crescer. Por isso que é tão importante qualquer pessoa que esteja cuidando de uma criança, dê carinho e atenção, cuidado com as coisas
na forma que você demonstra carinho. Não seja exagerado no comer, tentando forçar a criança. Se a criança tiver fome, ela vai falar. Tudo vai ter um horário. A criança ela vai produzir menos cortisol quando ela tiver menos estresse, quando ela vê que o pai e a mãe ali estão ajudando ela. Então não adianta nada ficar tentando, forçando a criança ser da forma como você quer. Pegue essas atividades, faz essas atividades com ela, porque ambos vai até ajudar na questão da alimentação. Às vezes, se você em casa fica muito ansioso, dá vontade de comer, de ficar beliscando, fazendo essas atividades com a criança, você vai se distrair, acaba não pensando tanto em problemas. Então, isso é um momento muito ali importante, né, de conexão com as suas crianças, ok? Fiquem com Deus, muito obrigada por me assistirem, se inscrevam para acompanhar o meu canal.